amigos, estamos mais uma vez aqui com vocês, com mais este vídeo, agradecendo a vocês a sua visita e o seu prestígio para o nosso canal. E eu gostaria, antes de mais nada, que vocês dessem um joinha e se inscrevessem no nosso canal, pois isso nos ajuda muito e nos incentiva a continuar passando essas mensagens. Pois bem, vamos falar sobre o umbral, o tão temido umbral espírita. Umbral, o pseudo-inferno espírita. Eu estive vendo um vídeo espírita sobre umbral. Confesso que não consegui assistir até o fim, tamanho absurdo. O autor do vídeo copiou o inferno de Dante da Divina Comédia, com alguns toques tirados de romances espíritas, e apenas trocou o termo círculos infernais por vales no umbral. Desculpe. O umbral espírita é uma herança cultural da Igreja Católica, um sincretismo absurdo. No vídeo tem o Vale da Avareza, tem o Vale da Luxúria e por aí vai. Uma cópia mal feita da Divina Comédia de Dante Alighieri. O umbral descrito também tem algumas semelhanças com o purgatório católico, já que no purgatório o sofrimento das almas, assim como nos vales do umbral, também não é eterno. O umbral, tão temido quanto o inferno pelos espíritos, na verdade não é inferno e muito menos o purgatório católico. Não chega nem perto, não tem nada a ver. O inferno seria um local onde as almas seriam castigadas eternamente. E o purgatório seria um local onde as almas ficariam por um tempo e são purificadas das manchas do pecado, e assim poderem adentrar o céu e permanecer na presença de Deus. O umbral não é nada disso. O umbral, como o nome diz, é um local de adaptação e transição entre a vida física e a vida espiritual. Umbral, como o próprio nome diz, é um portal, nada mais e nada menos do que isso. Um espaço onde o espírito se livra dos seus apegos pelo mundo material e se livra também das energias mais densas. E com o tempo eleva a sua vibração, não só aceitando, mas solicitando ajuda superior. Na verdade, o umbral é como uma imensa clínica de reabilitação para a vida na espiritualidade em zonas de vibração mais elevada. É como um mergulhador. Quanto mais profundo o mergulho na carne, maior é o tempo de descompressão para a volta à superfície. Você não pode, não tem como você retornar ao mundo espiritual de forma imediata, mágica. Você passou muito tempo aqui. Você adquiriu vícios, você adquiriu costumes, né? E muito diferentes do mundo espiritual. A maioria das pessoas estão muito apegadas ao mundo material e ao mundo físico, a seus entes queridos, emprego, casa, família, posses, vícios, etc. Estão também presas ao remorso pelos erros cometidos nessa vida e por ideias de pecado e punições. Tudo isso perturba a mente dos recém-desencarnados, que não aceitam a nova condição e recusam auxílio. Ao se ver ainda no mundo, com um corpo semelhante ao corpo físico, tendo a impressão de fome, sede, frio e desejos, com as emoções à flor da pele, simplesmente não aceitam que estão mortos. Eles não acreditam que estão mortos. Eles olham para si mesmos, vê o corpo, tem a impressão de que sente dor, fome, frio, calor. Então, eles têm essa dificuldade de acreditar que estão mortos e que precisam abandonar tudo o que tinham nessa vida, tendo que deixar para trás seus entes queridos e até seu corpo físico. Se algum outro espírito diz a ele que ele está morto, ele diz que o espírito está louco. Você está louco? Eu estou vivo, estou aqui.
Suas posses, títulos e posições social não valem nada no mundo espiritual. Você é o que é e ponto final. E para complicar ainda mais as coisas, ele não entende por que não está no céu ou mesmo no inferno, se ele for um religioso. Ou ainda porque está vivo depois de morto, quando é um cético. Assim a pessoa acredita ou quer acreditar que ainda está vivo, ainda tem um corpo físico e está, na verdade, tendo um pesadelo, uma alucinação ou ainda que enlouqueceu. Sem o corpo físico para abafar suas emoções, ou lhe servir de escudo das investidas diretas das energias negativas e antigos adversários, a perturbação aumenta e o delírio também. É como nos pesadelos que a pessoa pensa que é real, mas tudo está em sua mente. Nesta condição, semelhante à loucura, o espírito em desespero não percebe os bons espíritos que tentam lhe ajudar e, quando percebem, recusam ajuda e fogem. Fogem da realidade. Apavorados, eles fogem da mesma forma que as pessoas perturbadas mentalmente no mundo físico recusam auxílio médico. Nessa situação, os espíritos são atraídos para a companhia de espíritos perturbados como ele, sendo, por exemplo, a Cracolândia, em São Paulo, um exemplo desse sofrimento e desse fenômeno. Na Cracolândia existem os perturbados mentais, mas também os que os exploram, tiram proveito dele, e os que os odeiam e perseguem, mas também os que querem socorrer. Todos eles têm escolha. No umbral ou na Cracolândia, as pessoas estão em uma prisão mental, que não tem muros ou grades, uma prisão da qual eles podem sair quando quiserem de verdade. Basta apenas aceitar ajuda. No umbral, local onde se reúnem por afinidade espíritos em perturbação, Deus e os bons espíritos estão sempre presentes, esperando apenas que os espíritos queiram e aceitem ser socorridos. Discordo de grande parte dos espíritas quando dizem que só é socorrido quem tem merecimento. Fosse assim, ninguém na Terra seria auxiliado, pois todos nós, neste atual estado de evolução, erramos muito mais do que acertamos. Deus e os bons espíritos ajudam a quem precisa, sem julgamentos ou condições. Jesus ajudou a todos, inclusive os pecadores, o que escandalizava os sacerdotes e puritanos da sua época. O merecimento como condição de socorro aos necessitados não faz nenhum sentido na Terra, como também não faz sentido no plano espiritual. Todos, sem exceção, merecemos ajuda e auxílio da providência divina. Não cabe a ninguém, abaixo de Deus, julgar ou decidir o merecimento dos outros. A meritocracia espiritual, como condição para a misericórdia de Deus, simplesmente não existe. Este é um conceito humano e egoísta, herdado da Igreja Católica. A Cracolândia, servindo mais uma vez como exemplo nesse texto, é um local dentro de uma cidade normal, mas com população, hábitos, costumes e regras específicas. Um mundo dentro de outro mundo. Assim, também é um umbral na dimensão espiritual. Um mundo que coexiste dentro de outro mundo. É uma prisão mental. É claro que este exemplo que estamos apontando é de espíritos em estado de perturbação avançada, no caso da Cracolândia. Existem no umbral diversos níveis de perturbação do espírito após a morte. Existem perturbações que persistem por minutos, horas, dias, meses, anos e até séculos. Depende do grau de teimosia e rebeldia. Cada caso é um caso. Em perturbação, cada espírito carrega o umbral em suas mentes por tempo indefinido, que pode ser breve ou longo. Situações como uma vida de vícios e crimes, é óbvio, têm consequências para o equilíbrio mental e energético do espírito, além de nos deixar vulneráveis aos assédios dos inimigos adquiridos nesta e em outras vidas,
que por ódio, revolta e até inveja perturbam uns aos outros, até que, esgotados e cansados de sofrer, aceitam a ajuda dos bons espíritos e começam o tratamento de recuperação, sendo então levados a postos de socorro e, posteriormente, quando tiverem condições, irão para uma colônia espiritual ou, em certos casos, para uma reencarnação compulsória. O umbral é como uma clínica para doentes da mente, em que os pacientes permanecem internados e presos em sua mente, onde são seus próprios juízes e carcereiros, mas apenas pelo tempo necessário para que recuperem o mínimo da sua sanidade mental e seu equilíbrio energético e vibracional, e assim possam conviver com outros espíritos em ambientes mais elevados, como colônias, cidades do mundo espiritual, onde poderão estudar, trabalhar em benefício do próximo e planejar sua próxima encarnação, e assim prosseguir em sua evolução. Assim como qualquer clínica de recuperação, o umbral não deve ser temido, pois não é nada mais que um espaço de recuperação para almas em perturbação. Essas pessoas não estão presas em um local físico, mas sim em uma prisão interior e em tratamento pelo tempo mínimo necessário. Ao mesmo tempo, estão constantemente sendo monitorados e auxiliados pelos bons espíritos, mesmo que não percebam. Eles estão sempre acompanhados por espíritos de luz, que esperam apenas as condições propícias para o resgate. Condição estas que dependem apenas de tempo, vontade e disposição dos espíritos em estado de perturbação. Estou dizendo isso de diversas formas para que fique bem claro. O segredo para permanecer o mínimo de tempo no umbral, em perturbação, é tentar manter o equilíbrio e praticar o desapego. Por pior que seja o local que sua mente acredita ser real, saiba que essa ilusão vai passar. É só dar tempo ao tempo. Deixe passar e tente recuperar o equilíbrio. Não é fácil, mas se persistir vai conseguir. Não adianta correr e tentar encontrar uma saída física para o umbral. Você está preso em sua própria mente, por isso, onde quer que vá, sua prisão o acompanha. Tente desapegar do mundo físico se estiver no umbral. E procure ficar o mais calmo possível, sabendo que vai passar. Quando você para de lutar e desapega, você encontra a saída e a ajuda que precisa. Não se julgue com dureza. Você errou na vida, e daí? Todos erram. E por pior que você tenha sido nessa vida, você também cometeu acertos, você também acertou. Seja gentil e tolerante consigo mesmo. Isso não quer dizer que não pode sentir saudade e falta do mundo físico e dos amores que deixou para trás, ou ignorar as necessidades físicas que ainda persistem como impressões em seu corpo astral. Isso também vai passar. Deixe ir o que tem de ir. Aconteceu e pronto. Acontece com todo mundo. Nascemos sozinhos e vamos embora sozinhos. Não trazemos ou levamos nada ou ninguém. A vida segue e a estrada não tem fim. As coisas e pessoas vêm e vão na hora certa. Tentar prender o que deve ir só trará sofrimento. Quando Deus permite determinada situação, é porque será bom para todos, mesmo que no momento não possamos compreender. Se tivermos que passar pelo umbral por um tempo, mesmo que esse tempo seja longo, está tudo certo. Será para o nosso bem e nunca estaremos sozinhos e desamparados. Ao longo de milênios e após inúmeras desencarnações pelas quais já passamos, todos nós já passamos pelo umbral incontáveis vezes e superamos. Sempre superamos. Somos filhos de Deus e muito mais fortes do que imaginamos. Não sofra por antecipação. A ansiedade por medo do umbral exerce atração pelo umbral em você. Então não olhe para o umbral, pois se olhar para ele, ele também vai olhar para você. Já pensou nisso? Atraímos o que tememos. Deixe fluir tudo que acontecer naturalmente. O que deve ser, será.
O mundo espiritual é o mundo verdadeiro. As encarnações no mundo físico são apenas pequenos estágios da longa jornada, e o umbral apenas pequenos períodos de readaptação. Já notou que aquilo que tememos raramente acontece? A maioria das pessoas passa pelo umbral sem grandes problemas. Alguns nem nota que passaram por lá. Não faça do umbral o inferno católico. Isso não existe. Então, tenha paciência, tenha calma. É como na Terra, por pior que seja a situação, ela vai passar. Nada dura para sempre. Tudo passa. E devemos confiar na providência divina, em Deus, que sempre quer o melhor para nós. Eu me despeço aqui, desejando a vocês a paz, o equilíbrio e a proteção divina. Fiquem com Deus e até o próximo momento. Até logo.